A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. E hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2017. Agora são 16 horas e 31 minutos. Estamos falando aqui de Foz do Iguaçu e o assunto de hoje aqui no programa é a logística de ontem, hoje e amanhã. Então a gente vai falar aí sobre o processo histórico aí da questão da logística, da questão da produção e expectativas futuras, porque a gente sabe que o tempo passa, a tecnologia vai se desenvolvendo, vai impactando cada vez mais na nossa vida. E o que a gente vai mostrar aqui hoje no nosso bate-papo do programa é como o processo de produção está presente na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, para falar sobre isso, recebemos aqui no programa, como toda quarta-feira, aqui um dia especial, o dia de receber a galera de engenharia de produção e de engenharia mecânica. Então, hoje a gente vai falar sobre engenharia de produção com o professor André Chataloff. Boa tarde, André. É sempre muito bom ter você aqui. Boa tarde, Raíza. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer a gente estar aqui para trazer informações para o dia a dia e até mesmo ajudar a esclarecer e aos nossos ouvintes entender como que nós temos a influência dos processos produtivos, a engenharia de produção, coisas como logística que participam do nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Muito bom. Então, André, só para a gente começar aqui o nosso bate-papo para o pessoal de casa, em que o transporte impacta no processo de produção? Qual que é a importância aí da questão do transporte no processo produtivo? Isso é muito bacana, porque se a gente for pensar, essa questão do transporte, ele veio desde quando o homem começou a ter excedentes de meios de produção. Ou seja, vamos pensar lá atrás. Quando a gente apenas colhia e comia o que basicamente a gente plantava, era um processo mais de subsistência, você tinha um estoque mais seu, daquela cultura, daquela família, daquele grupo de pessoas. A gente pensar que até os feudos, antigamente, a gente tinha ali o processo que existia um celeiro, um armazém daquela mercadoria, e pronto, as pessoas elas viviam, plantavam, colhiam e tinham ali o consumo daquele material que eles mesmos produziam. Se eles tinham técnica, se eles tinham inteligência, se a manobra, inclusive os fenômenos naturais, tivessem ajudado aquele plantio e aquela colheita, a gente ia ter um feudo, um grupo de pessoas, uma população feliz, com fartura, e geralmente tinham processos muito místicos, se jogava que isso era meio que os dirigentes eram bons e que estava tudo a certo e que estava tudo a seu favor. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, o homem começou a inventar melhores técnicas de cultivo e ter excedentes de produção. Esse excedente favoreceu tanto armazenar material por mais tempo, quanto você começar a fazer a venda ou a troca, ou seja, começou o comércio com pessoas longe daquela área de produção, trocando por coisas diferentes. Coisa que a gente não tinha. Então, com isso, por exemplo, tecidos. A gente percebe que o centro da Europa, devido ao clima, ele sempre foi grande celeiro do ponto de vista de produção de grãos. Principalmente hoje, a gente pensar a Espanha, a França, são grandes celeiros ali europeus. Mas se a gente for pensar, Minas de sal, por exemplo. Minas de sal, a gente verifica que é muito comum que lá no norte da Europa, a gente percebe que na própria Suíça tinham muitas minas de sal. E aí o que acontece? Você levava comida e voltava, dentro de um processo de troca, de comércio, voltava com sal. E aí então todos esses processos de fluxo de mercadoria indo e voltando, começou o processo dessa linha de produção e essa logística desde tempos remotos. Muito bom, então desde sempre, André? As pessoas, desde que se produz algo, que é desde sempre, a gente tem aí o processo da logística, muito interessante. E em relação ao futuro, o que a gente pode esperar do transporte de cargas e de pessoas? A gente percebe que aqui no Brasil a gente tem várias dificuldades no quesito de transporte de cargas e de pessoas. A gente vê, por exemplo, a falta de ferrovias, a gente vê muitos caminhões que muitas vezes atrapalham no processo das rodovias
Então, desde os caminhoneiros que têm mais qualidade de trabalho, eles têm que ficar muito tempo acordados, às vezes tomam medicamentos, fazem uso que podem causar acidentes e causam realmente acidentes nas rodovias. A gente tem o investimento aí do governo, que tem que investir em rodovias boas, né, para que esses caminhões consigam circular e tudo mais. E a gente tem o problema de transporte público urbano, né, que são ônibus. Aqui em Foz, por exemplo, a gente pega ônibus lotado, às vezes passa a cada 40 minutos, o trabalhador perde muito tempo. Em cidades grandes, né, por exemplo, São Paulo e tudo mais, as pessoas têm que sair 2 horas antes de casa. É um tempo de vida muito grande perdido dentro de transportes urbanos, né, no caso da pessoa física, e das empresas, um aumento do custo, não é? O que a gente pode esperar aí de melhoria, de aumento da tecnologia no sentido do aumento da qualidade? Sim, basicamente a gente pegar o processo histórico, países assim que foram desenvolvendo, que foram meio que vamos supor, a sociedade foi nas Américas, né? A gente teve a conquista do Oeste. Então toda a parte da colonização, ela foi pelo lado, justamente vindo da Europa, né, do lado banhado pelo Atlântico. Então, se a gente for ver desde os Estados Unidos e no Brasil, tudo que se desenvolveu principalmente foi na costa. E se a gente for ver aí depois do outro lado, a costa, né, do Índico, né, a costa, por exemplo, lá do Chile. Então toda a costa do outro lado dos Estados Unidos, mas isso demorou muito tempo, porque os processos da navegação, eles iniciaram justamente pelo Atlântico. Aí vamos pensar uma coisa, se a gente for olhar o processo, a questão pelo Pacífico, na verdade, né, o Pacífico do outro lado, né, da América. E aí, se a gente for avaliar, o que a gente observa, toda a malha de transporte, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, qual que foi a grande revolução que teve, por exemplo, no sul do Brasil e em São Paulo? Foi que a gente começou a ter caminhos de ferro e estradas de ferro. Então isso ajudou, trazer mais a população para os interiores. É lógico que tinha lá estradas mais de boi, estradas justamente de animais. Se a gente for ver, há muita questão do transporte animal. Por exemplo, muitas cidades têm lá passa 4. Aí você fala, passa 4 o quê? Passa 4 que passavam 4 burros, né, um do lado do outro. Então era uma medida de distância daquela largura, né, daquela via de passagem. Então você começa a ver que as estradas, elas tinham um dimensionamento daquele fluxo de material que passava por lá. Só que o que acontece? A gente teve um início de um processo ferroviário, muito aí a questão de dívidas que o Brasil foi acumulando, foi justamente pegando essas ferrovias e investimento da Inglaterra. Então a gente acabou comprando muitas aí, Maria Fumaça, né, antiga, a gente vê até a história ali da Amazônia, todo aquele processo do ciclo da borracha. Então, quer dizer, era uma forma rápida de escoar a produção. E a gente tinha aí maior facilidade de fluir a mercadoria. O Brasil também tem um grande viés que o processo a via aquática, né? Então nós temos aí muitos rios, nós temos aí o processo fluvial muito forte e a tendência é melhorar cada vez mais. Por quê? Você tem desníveis, você tem pequenas cachoeiras, mas hoje é possível de você fazer reclusas e fazer um transporte fluvial melhor. Então, tudo isso é um processo que a gente percebe que no Brasil, a gente, devido à falta de governos que pensassem no futuro, houve pouco desenvolvimento nisso. Mas a gente percebe que o Brasil, e todo mundo já sabe, que para deslanchar e a nossa economia ela crescer, nós vamos precisar de ter investimentos em infraestrutura e processo de transporte. Muito bom, então acho que é isso que a gente pode esperar aí do futuro, né? Que os governos, à medida que já sabem que falta mais ferrovias e transportes nesse sentido mais rápidos e que não atrapalhem tanto, por exemplo, a qualidade de vida das pessoas físicas que se deslocam, né? A gente pode esperar então um maior investimento futuro nesse tipo de transporte? Isso, então o que acontece? Se a gente fosse pensar num processo de logística, o transporte fluvial ele é muito barato, ele é o mais barato de todos porque você já tem um caminho da água, então que já facilita ali a situação. Você não tem que fazer uma pavimentação, você não tem que criar uma linha de ferro, trilhos, então isso tudo facilita, o custo é muito barato. E você pega ali, então, o transporte, você consegue levar diversas toneladas numa única viagem. Então, isso é uma grande vantagem. Outro aspecto que a gente observa
houve uma política nacional para desenvolver e atrair as montadoras, principalmente de caminhões, para o Brasil. E nessa política foi abortado o processo das linhas férreas para adotar um modelo justamente de rodovias. Com isso, a gente criou esse problema que até hoje, devido ao solo brasileiro, devido à infraestrutura, o investimento nessas rodovias, a gente percebe isso que nós temos hoje. Nós não temos praticamente uma malha boa. Você tem hoje muita gente que tem carro zero, mas não tem onde andar com esse carro. Você tem um Brasil que ele tem muitas oportunidades de turismo, muitas oportunidades de escoar a produção, mas não tem como, porque tem sempre caminhões, tem sempre buraco, porque o caminhão ele é pesado, eles colocam mais peso do que às vezes devem. Então isso acaba criando efeito em cascata, que a gente tem sempre uma dificuldade de manutenção a esse sistema. Então, se a gente for pensar, o que seria mais lógico? A gente compartilhar esse sistema de transporte. Já que o Brasil é muito grande, eu posso fazer uma logística multimodal. O que seria multimodal? Por exemplo, eu aproveito a parte fluvial quando possível, eu coloco nos caminhos de ferro, né, nas estradas de ferro quando possível, e eu coloco centros de distribuição, e esses centros de distribuição vão regionalmente caminhar por estradas, porque eu não vou fazer, tipo assim, estradas de ferro, caminhos, né, ferrovias, assim, de todo canto. Isso não justifica. Mas o Brasil, ele é tão grande, o Brasil, ele tem uma dimensão continental. Se a gente pegar, por exemplo, só para o pessoal ter ideia, Portugal, a gente escuta falar, não, Portugal, você sabe qual é o tamanho de Portugal perante Paraná? Paraná cabe 2 países portugueses. 2. A gente escuta falar, não, olha, Roterdã, a gente escuta falar, então, lá do processo dos Países Baixos, né? Roterdã é uma das grandes cidades ali da Holanda. Aí você vê, qual que é o tamanho da Holanda? É o tamanho de Portugal. Então, aí você começa a ver. Se a gente pensar, então, em países europeus, a gente, então, cabe praticamente quase uma Europa no Brasil. E as pessoas têm que enxergar isso, né? Que nós temos um país de dimensão continental. Só que nós não aproveitamos. Aí vocês vão ver aquela situação, que na agricultura se perde muito alimento. Então, o transporte rodoviário, a gente sabe que o transporte de soja cai muito daquelas bolinhas no meio da estrada, a gente está vendo que está perdendo comida e está indo ali para o lado da pista, né? Ou seja, essa perda de produtividade é que você está colhendo toneladas e você perdendo uma grande fatia disso em transporte. Então, isso é falta de maturidade, de políticas sérias. Então, o futuro nosso é da gente caminhar pelo esse método multimodal. De aproveitar ao máximo das estruturas que já existem, da oportunidade que a própria geografia propõe, né? Exatamente. Agora, pensa bem, olha só como que seria interessante. Se você falasse o seguinte, olha, você tem lá o seu carro, você comprou o seu carro, você quer viajar. E você vai saber que vai ter estradas maravilhosas, e que você vai poder andar com segurança, não vai ter caminhões no meio do caminho, porque eles não estarão lá, porque os caminhões estarão fazendo outros percursos, e aí você começa a ver uma linha, né, mais organizada, permitindo que você conheça mais o Brasil, que você invista no turismo, que você invista no conhecimento que a gente tem regional. Então, olha só tende a ganhar, ou seja, a população no geral vai perceber que vai ser cada vez mais interessante, porque olha só, quais são os frutos do Nordeste que nós gostamos? Por exemplo, aqui no Paraná não se planta caju, você concorda? O caju é típico do Nordeste. Então, quando a gente gosta de falar assim, olha, aquela vontade de comer um caju, tal, grandão, bonitão, né? Aí você fala, pô, mas tá caro. Por que tá caro? Porque ele vem lá do Nordeste. E aí então você vê que essa troca de produtos dentro do próprio Brasil, a gente vai ter facilidade de melhorar a questão da logística e transporte. Até a questão do valor do produto final, né? Assim como você colocou que o caju chega caro aqui, imagina para exportação, torna os produtos menos competitivos no mercado externo. Exatamente. Né? Aí, como você vê que o Nordeste às vezes está mais perto da Europa, às vezes você vai encontrar o produto brasileiro mais barato lá na Europa do que aqui. Então aí você começa a ver que tipo essa maturidade, né, de transporte, de logística, a gente começa a crescer a partir do momento que a gente desenvolve a nossa produção. E a gente sabe que devido à plantação de algodão, por exemplo, o Nordeste ele tem uma vocação de cultura de algodão e de têxtil.
E aí você fala, a gente acaba importando muita coisa da China e sem dar um valor à produção regional, justamente devido a esses fatores. Muito bom, muito interessante aqui o papo sobre os processos produtivos e como eles impactam na vida da comunidade, na vida da população. Então estamos aqui batendo um papo com o professor André Chataloff. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando de Foz do Iguaçu. Agora são 16 horas e 48 minutos. Estamos aqui batendo um papo sobre os processos produtivos, processos de transporte e o quanto eles impactam no produto final e na vida da população de forma geral. André, falando de futuro, você acredita que no futuro a gente vai ter transporte de cargas e de pessoas a gente já tem, né, os carros automatizados, mas a gente vai ter transporte de cargas e automatizados, e a gente tem exemplos, né, o carro da Google que anda sozinho, né, o que é isso, e se a gente tem uma expectativa próxima, de um futuro próximo com esse tipo de veículo? Sim, é interessante a gente imaginar quem que pensaria de você entrar num trem e ele não ter nenhum motorista lá. E você entrar no trem, no vagão, caminhar, né, pela cidade, fazer as suas paradas e não ter ninguém, ser tudo automatizado. Isso já acontece no Brasil. Por exemplo, na cidade de São Paulo, já tem linhas do metrô em que elas são totalmente automatizadas. Elas chegam na estação, abrem as portas, fecham, vão até a próxima parada e pronto. Então isso já acontece no Brasil. Só que você sabe que o Brasil tem diversos Brasis, né? Então a gente tem aí um Brasil que é mais Inglaterra, outro Brasil mais Índia. Isso sem falar que na própria Índia tem muita coisa avançada, e você conhece a Índia, mas também tem coisa atrasada, e na Inglaterra tem muita coisa avançada e atrasada. E o Brasil ali entra no mesmo naipe. A gente tem muitas coisas boas e tem muitas coisas a melhorar. A gente percebe o seguinte, que já tem desenvolvimento hoje, principalmente lá na Europa, na Alemanha, de ônibus Scania automatizado. Então eles andam nas rodovias totalmente automatizados. Existe um processo que eles estão trabalhando, que é um processo intermediário, em que o motorista, ele aciona o piloto automático e a poltrona, ela recolhe, e ele pode fazer N outras coisas aqui e o caminhão está dirigindo sozinho. Então ele só vai, precisar dele quando for sair das estradas principais. Então nos principais trechos, né, o caminhão, ele vai pilotar sozinho, ele vai funcionar sozinho. Isso já é um projeto que o pessoal já tem para um futuro imediato. Nos próximos 5 anos, isso já vai estar rodando na Europa. Chegar no Brasil, a gente vai ter um problema. Qual que é o problema? A qualidade das estradas no Brasil. Né? Ou seja, aí o caminhão está andando sozinho e tem um buracão no meio da pista. Então isso não pode acontecer. Mas para então a gente resolver esse problema, a solução é que tem muita gente que pensa, se a gente começar a fazer processo multimodal de transporte no Brasil, a gente vai estar perdendo, os caminhoneiros vão perder, né, o transporte vai perder. Pelo contrário, hoje eles perdem porque tem uma malha totalmente destruída, eles não ganham dinheiro, muitas vezes eles perdem em buraco, eles perdem em manutenção de carros, né, de veículos, de cavalos. E aí você vai perceber o seguinte, que imagina que ele já sabe que naquele trecho é dele, aquele pedaço, aquela capilaridade daquelas estradas, só é vantagem mesmo pelas estradinhas pequenas e tudo mais. Ele vai ter seu caminhão e vai levar para todas aquelas cidades. O Brasil é imenso, ele é enorme, é isso que a gente não faz ideia. Né? E aí, qual que é a vantagem? Se você tem uma cidade mais bem atendida e que tem conforto, que tem os alimentos, por exemplo, a gente está em Foz do Iguaçu, a gente pode se queixar em Foz do Iguaçu quanto à oferta de produtos? Não. A gente, apesar de estar numa região fronteira do Brasil, a gente tem de tudo. E sem falar que o Paraguai, né, e a Argentina nos dão mais um monte de coisas, um monte de oportunidades. Mas tem áreas do Brasil que para chegar a mercadoria lá é muito sofrido. Por exemplo, pensa só em algumas regiões de fronteira do Brasil com a Colômbia, no meio ali da Mata Amazônica. É totalmente complicado. Eu já tive pessoas, parentes, que ficaram, né, em postos, em cidades, fronteiras com a Colômbia, que só chegava material, alimentos, via aérea, e era jogado.
Então a pessoa, para você ter uma ideia, quando ela recebia nos transportes um refrigerante, aquilo era quase um presente, porque é um lugar, tem lugares no Brasil que são totalmente ilhados. Inacessíveis, Inacessíveis. Então, a gente não faz ideia. Agora, detalhe, imagina que você, na tua cidade, começa a ser bem servido com os produtos. Né? Produtos com qualidade. Dentro de um processo de validade. Você sabe que tem muitos produtos que não chegam em determinados lugares, porque o prazo de validade, ele não alcança os problemas que tem no transporte. Aí, então, é necessário de fazer uma indústria na região para atender aquele produto, principalmente os laticínios. Só que qual que é o problema disso? Por exemplo, a gente tem aqui a Frimeza regional. Eles têm uma limitação de lugares em que eles podem distribuir. Eles têm dificuldade de atender o norte e o nordeste do Brasil. Por quê? Eles não têm garantia que vai estar dentro de um prazo de validade o produto. Então, quando você consegue ter essa situação mais facilitada, você garante que seu produto chegue lá na ponta. E todos ganham, então. Com certeza, ele impacta então totalmente, né, o acesso das pessoas aos mais diversos produtos. E isso entra já na minha próxima pergunta. Você acredita que esse processo tecnológico que a gente está passando e que só tende a melhorar no futuro, como que você acredita que ele pode melhorar a qualidade de vida das pessoas? Olha, melhorar em diversos aspectos. Uma dessas formas tem muitas coisas que quando o Brasil, a gente começar a se organizar do ponto de vista produtivo, a gente vai começar a perceber que a gente produz muito e a gente vai começar a sobrar coisas. Essas coisas a gente vai poder exportar, sem fazer defasagem no mercado interno. Por quê? Olha só, se eu tiro um produto daqui e eu vendo tudo lá para fora, porque é vantajoso, o que acontece com o preço da carne aqui? Explode, né? Então a gente sabe, a gente sempre que escutou falar, o mercado lá fora está muito bom para tal coisa, para açúcar, a gente fica sem açúcar, o açúcar sobe. Então quer dizer, quando a gente começa a ter tudo isso facilitado, é mais fácil sobrar produto, a nossa capacidade produtiva aumenta, então a gente pode exportar mais. O Brasil tem uma grande vocação de produção agrícola, produção de materiais semi-industrializados, industrializados. Então a gente consegue atender muita gente. E tem países, pessoal, que a gente tem que ver que ele neva boa parte do ano. Tem países que, por exemplo, a parte de que, por exemplo, a Dinamarca, lá, o pessoal fala, queria morar na Dinamarca. Vai ver quanto tempo de verão tem na Dinamarca. O verão dinamarquês é 17 graus. Aí tipo assim, eu não gosto de frio, mas aí eu vou passar num verão que só tem 17 graus, pensa o resto. É tudo debaixo de neve. Por exemplo, eu tenho conhecidos que moram na Finlândia, eles falam que a maior dificuldade de um brasileiro viver na Finlândia. Aí você fala, é tudo moderno, é tudo maravilhoso. Os produtos, inclusive, são maravilhosos, o pessoal come muito salmão lá. Mas o que acontece? Você vai pegar que boa parte é gelo, é neve. E as pessoas ficam ilhadas. A gente não sabe o que é isso. O Brasil é maravilhoso. A gente não tem esse problema de locomoção e de um ambiente prazeroso de se viver. Então o clima do nosso Brasil, ele é favorável para isso. Só que a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, se melhora os transportes, você vai poder viajar muito mais barato, porque eu não preciso pegar um avião. Outra coisa, se a gente for pensar nos transportes rápidos, na Europa já tem uma malha enorme de trens de alta velocidade. Cadê os nossos trens de alta velocidade? Não falaram que iam fazer um para a Copa, para depois a Olimpíada? Aonde eles estão? Não estão, né? Nossa, com certeza. Então impacta muito, né? Desde o preço da carne que você vai comprar no mercado até tipo os lugares que você pode conhecer e os produtos que você tem acesso. Muito bom. André, em relação, só para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu acho bem legal falar, quais seriam não sei se tem prós e contras, mas do ponto de vista ambiental essa questão, como é que fica? Tem prós e contras, porque a gente sabe que a tecnologia, ela pode servir, né, a questão ambiental, às vezes pode prejudicar. Então, do ponto de vista aí dentro do processo produtivo, como que fica a questão ambiental para o futuro ou para a inserção da tecnologia cada vez mais? Por exemplo, a gente vê que tem muitos lugares, por exemplo, em Minas, ou no interior do Brasil, que tem vocações de pedreira, de trabalhar com pedras. Às vezes você fala o seguinte, gostaria de ter na minha cozinha uma mesa lá
de uma pedra muito bonita. O Brasil tem muitas pedras lindas e maravilhosas, mas o que acontece? Às vezes você tem um negócio de plástico ali, por quê? Porque a pedra do próprio Brasil tem dificuldade de sair lá do interiorzão e de chegar numa empresa e conseguir reduzir aquilo numa chapa, num ambiente favorável ali para você ter a tua pia daquele material, de granito ou de outras pedras que o Brasil tem, que são muito lindas e bonitas. E a gente percebe o seguinte, então a nossa criatividade, o ambiente nosso, acaba ficando mais pobre, porque tudo fica muito caro. Mas vamos imaginar que a gente viu aí que nesse ano, ou no final do ano passado, teve aquele desastre, por quê? De dois desses transportes, né, de doentes, ambulância, então que tiveram um acidente concomitante devido ao quê? Um transporte de uma pedra grande. Aquela pedra tinha, se eu não me engano, mais de 20 toneladas, não lembro como que era, e que os freios do caminhão acabaram não segurando numa curva e estava passando ali a tonelagem que aquele aquele veículo poderia transportar. Você imagina se eu tivesse um transporte bem equilibrado, aí você está falando da questão ambiental. A gente percebe muitos acidentes em beira de estrada porque os caminhões estão levando mais do que devem. O motorista está trabalhando muito mais do que ele consegue. Estão usando repites, estão usando subterfúgios, né, para sobreviver àquela carga pesada de trabalho. Então o que a gente está vendo? Que as famílias, e muita gente vive do transporte, muita gente vive nessa troca e venda e compra de mercadorias. As áreas produtivas, elas são mais restritas. Então toda essa malha, ela vai melhorar a partir do momento que a gente investir nisso tudo. E a engenharia de produção, ela é uma forma da gente entender um pouco mais de logística, entender um pouco mais dessa avanço e melhoria das técnicas produtivas e tornar a nossa vida melhor, porque tudo que a gente veste, tudo que a gente usa são produtos. E produtos têm a ver com produção. Muito bom, excelente, muito bacana bater esse papo aqui com você sobre os processos produtivos de transporte, para a galera entender realmente que tá tudo ligado aí com o processo produtivo na nossa vida. Então ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que neste domingo, às 9 horas da manhã, na trilha do Vietnã, na Vila, nós temos a corrida Eco Extremos. Muito obrigada e até amanhã, no mesmo horário, às 16h30.